Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete para quarto de bebê. Eu confeccionei aqui um tapete, mas seguindo o mesmo passo a passo, você pode confeccionar aí colcha de cama, manta para sofá, também, olha, manta para bebê, também fica bem interessante fazer. Esses quadradinhos aqui já são emendados durante a confecção do trabalho, então facilita bastante, não tem trabalho nenhum de ficar emendando esses quadradinhos aqui, tá? É bem fácil. O meu tapete tem 45 centímetros de largura, 70 de comprimento e eu utilizei aqui o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. A agulha de tapeceiro é opcional e eu só utilizei no acabamento mesmo aqui, olha, só nesse bico de acabamento aqui no finalzinho do tapete. As cores que eu utilizei aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, utilizei aqui algumas cores, então utilizei bem pouco fio. O fio que eu mais utilizei foi esse lavanda lilás, utilizei 100 gramas. Desse lilás aqui no início e esse verdinho utilizei 50 gramas e das outras cores utilizei 60 gramas de cada uma delas, tá? Mas a numeração de cores eu deixo na descrição do vídeo. Eu espero que você goste do passo a passo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo aqui um total de 18 correntes porque o meu motivo tem aqui um total de 7 bloquinhos na largura e 7 no comprimento. Se você quiser fazer esse motivo aqui maior, né, esse quadradinho um pouco maior, para cada bloquinho a mais são 2 correntinhas. Para o primeiro bloquinho são 6 e para cada bloquinho a mais 2 correntinhas, tá? No meu caso aqui, olha, 6 correntinhas para formar o primeiro bloquinho e mais 12 para os outros 6 bloquinhos. Por isso que eu vou fazer aqui um total de 18. Vou posicionar aqui o fio no dedo, introduzir a agulha debaixo do fio e girar para formar uma laçada. Segurando a laçadinha, vou buscar o fio e já formar a primeira corrente. Agora eu vou completar aqui um total de 18 correntes. Olha, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntinhas. Vou enrolar o fio na agulha, vou voltar na sexta correntinha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu disse, nós precisamos de 6 correntes para formar o primeiro bloquinho, então já utilizei agora as 6 correntes e fiz um ponto alto exatamente voltando na sexta corrente para formar aqui o primeiro bloquinho. Faço uma corrente de espaço, não aperte muito essas correntes, tá? Pula uma corrente de base aqui, vai na próxima e faça um ponto alto. Já tenho o segundo bloquinho. Uma corrente de espaço, pula uma correntinha, vamos na próxima, mais um ponto alto. Olha como vai ficando. Uma corrente de espaço, pula uma aqui na correntinha de base e faz um ponto alto. Você notou que eu estou pegando aqui os 2 fios da corrente, tá? Para deixar mais firme. Não estou pegando somente um fiozinho da corrente, olha. Pegando assim, olha. Os 2 deixando 2 aqui na parte de cima da agulha, tá? Para ficar mais firme aqui a base aqui do trabalho. E eu vou fazer assim até chegar no final do cordão. Teremos então um total de 7 bloquinhos, né? Porque eu calculei aqui para fazer um total de 7. 6 correntes para fazer o primeiro e 2 correntinhas para cada um dos outros bloquinhos. Pulando uma corrente, vou no último. Inclusive eu vou pegar aqui, olha, no último fio, tá? Não pego nesse fio aqui, porque senão ele vai ficar puxando essa ponta de fio aqui. Então eu pego 2 fiozinhos aqui, olha, dificulta um pouquinho mais, mas deixando somente uma aqui na agulha, para que os 2 fiquem na parte de cima e aí não fica puxando a pontinha de fio. E aí vou fazer ali no último, ali então, fazer o último ponto alto dessa primeira carreira, tá? Tenho aqui um total de 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quisesse fazer maior, era só 2 correntinhas a mais para fazer um bloquinho desse aqui a mais no meu trabalho, tá? Vou começar agora a próxima carreira, segunda carreira, fazendo 3 correntes. Porque 2 para dar a altura do meu ponto alto e uma correntinha para sobrar de espaço. Se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, então é só você fazer 4 correntes aqui, porque precisamos de uma corrente de espaço, tá? Para sobrar aqui na próxima carreira. Vou virar aqui o trabalho,
voltar em cima do próximo ponto alto e fazer ponto alto. Uma corrente de espaço em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço em cima do próximo ponto, faço um ponto alto. Tenho aqui 3 bloquinhos assim, vazio. Agora eu vou completar aqui uma sequência com 3 pontos altos. No espaço de uma corrente, abraçando assim a corrente, eu faço um ponto alto e faço ponto alto em cima do próximo ponto de base. Tenho aqui a sequência então com 3 pontos altos, olha, bem no meio, né? Novamente, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Dica aí, não aperte essa corrente, tá? Deixa ela soltinha, para que fique mais ou menos igual aí, para que fique bem quadradinho, não fique mais alongado esses bloquinhos aqui. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma corrente de espaço. Aqui, olha, onde eu virei aqui para voltar, eu vou pular uma correntinha, vou na próxima, pegando 2 fiozinhos desse jeito e faço um ponto alto. Fica desse jeito, esse cantinho fica mais arredondado, mas não tem problema, tá? É assim mesmo, quando a gente completar aqui, olha, eu pego nesse ponto aqui para puxar, aí fica certinho também. Então, tenho aqui a segunda carreira prontinha. Vou começar a terceira carreira fazendo 3 correntes, sempre do mesmo jeito, tá? Se você tem costume de fazer com 4, tudo bem. Volto em cima do próximo ponto e faço um ponto alto, formei aqui um bloquinho vazio. Uma corrente de espaço, em cima do próximo ponto também um ponto alto. Assim. Agora eu vou completar aqui uma sequência com 7 pontos altos. Então, eu já faço aqui um ponto alto nesse espaço de uma corrente. Vou seguir com ponto alto em cima dos 3 pontos aqui que eu fiz na carreira anterior. Só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Faço ponto alto no espaço de uma corrente seguinte, aqui, olha, no próximo espacinho. E um ponto alto em cima do próximo ponto. Tenho aqui uma sequência com 7 pontos altos. Faço uma corrente de espaço e vou seguir com os bloquinhos vazios. Um ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço, pulo uma corrente, vou na próxima, olha, e faço um ponto alto. Tá? Das 3 que eu fiz ali, viu que vai ficando certinho aqui a lateral? Se eu fizer o meu aqui com 4 correntes, o meu fica mais solto, aqui fica diferente esse ponto, tá? Por isso que eu tenho costume de fazer aqui só com 3 correntes, tá? Já está assim a terceira carreira. Vou começar a carreira de número 4 fazendo 3 correntes para dar a altura do ponto alto mais uma correntinha de espaço, enrolo o fio na agulha e viro para voltar. Ponto alto em cima do próximo ponto. Desse jeito. Agora eu vou completar aqui uma sequência com 11 pontos altos, olha, contando com esse ponto aqui. Um ponto alto em cima, aqui no espaço de uma corrente. Vou seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos de base, todos eles, né, olha. Já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Assim, olha, sequência com 11 pontos altos. Só temos um bloquinho vazio aqui no início. Uma correntinha de espaço, pula uma corrente, vai na próxima, pegando 2 fiozinhos e faça ponto alto. Também um bloquinho vazio no final. Vou começar a próxima carreira fazendo 3 correntes. Enrolo o fio na agulha, giro o trabalho. Vou voltar com ponto alto em cima de ponto alto, tá? Permanece então a sequência com 11 pontos altos. Igualzinho a carreira anterior. Repete tudinho aqui nessa carreira também, 2. Vou fazer só ponto alto em cima de ponto alto aqui. Onde tiver correntinha de espaço ali na frente, faço igual. Essa carreira aqui igualzinha a anterior, tá? Esse desenho aqui do coração dá para mudar também, dá para fazer florzinha, dá para fazer qualquer desenho que couber nesse espaço aqui de 7 por 7, que são 7 bloquinhos, né, vazios, tá? Que eu fiz na largura e no comprimento. Se você quiser fazer um desenho maior, é só fazer um
motivo maior e com mais bloquinhos para fazer mais desenhos. Fiz aqui então a sequência com 11 pontos altos, uma corrente de espaço, pulo uma correntinha, vou na próxima e faço ponto alto. Isso das 3 que eu fiz para virar na carreira anterior. Começando a próxima carreira agora com 3 correntes, enrolo o fio na agulha e vou voltar agora com uma sequência de 5 pontos altos, tá? Já tenho aqui o primeiro, vou seguir então com mais 4 pontos altos, olha, 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente de espaço, pulo um pontinho de base e novamente sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha, vou na próxima e faço ponto alto. Já tenho 6 carreiras prontas, o coração também já está prontinho. Vou começar agora a 7ª e última carreira com essa cor. 3 correntinhas para formar o ponto alto, mais uma de espaço. Vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto, olha. E agora eu vou fazer exatamente igual eu fiz na primeira carreira, tá? Olha, uma corrente de espaço, pulo um pontinho de base e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um pontinho de base e faço um ponto alto. Teremos aqui os 7 bloquinhos vazios do mesmo jeito, olha, sempre do mesmo jeito. Aqui pulei só uma correntinha, né? Um ponto é uma corrente também. Uma corrente, pulo um pontinho de base e faço o próximo ponto alto. Pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um pontinho e faço um ponto alto. Já tenho aqui o primeiro quadradinho prontinho, olha, para formar aqui o meu tapete. Ele tem aqui 10 centímetros de largura por 10 de altura, tá? E no meio dele aqui, olha, bem centralizado, o desenho de um coraçãozinho. Para finalizar aqui, para cortar e esse fio não ficar soltando, eu vou fazer uma correntinha, alongar esse fio aqui e vou cortar para que eu comece a trabalhar com a próxima cor, tá? Aqui, olha, depois que cortar, você aperta bem essa corrente, que aí ela não fica tão aparente. Temos aqui as 2 pontinhas de fio, desse jeito aqui. Agora nós vamos trabalhar aqui com a próxima cor. Olha, eu vou deixar a pontinha do coraçãozinho virado para mim, né? E as 2 pontas de fio estão aqui nesta lateral. Então aqui, olha, como a pontinha do coração está para o meu lado, eu só vou aqui para esta lateral e vou trabalhar aqui. Tenho aqui, olha, 1, 2, 3 correntes soltas aqui, né? Olha, sobrando aqui, né? 1, 2, 3. Eu vou pegar na correntinha do meio. Assim, olha, fica sobrando uma para cada lado. Peguei exatamente na correntinha do meio e ele vai ficar agora deitadinho esse coração. Vou pegar agora a próxima cor para que eu faça o próximo coração também nessa mesma direção e para que essas pontas de fio fiquem na lateral, tá? Se você começar aqui, por exemplo, olha, essa ponta de fio vai ficar no meio do trabalho e a gente não quer, a gente quer que ele fique na lateral para facilitar na hora de fazer o acabamento, não ficar lá no meio do trabalho e tal, dificultando, né? Vou deixar aqui uma sobra de fio já com essa nova cor. Então, com a agulha aqui, olha, na correntinha do meio, né? Tem 3 aqui, peguei a do meio. Vou só posicionar o fio no dedo e vou buscar aqui a laçadinha e vou prender com um pontinho baixo. Mas para que essa pontinha de fio fique presa, do jeito que está aqui, olha, uma laçadinha, eu vou passar esta ponta de fio para aqui, para a mão que está a agulha, e agora sim eu prendo com um pontinho baixo. Ela ficou presa aqui, olha, com esse ponto baixo, tá? Então já ficou aqui na lateral. Essa corrente também eu já conto como a primeira e eu vou fazer novamente 18 correntes, tá? A primeira está aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou repetir tudo que eu fiz nesse primeiro quadradinho, mas agora ao mesmo tempo a gente já vai emendando nesse aqui, olha. Enrolo o fio na agulha, eu vou voltar na 6ª corrente. Não conta essa laçada da agulha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui então, olha. Pegando
2 fios, para deixar bem firme aqui a lateral. Já fiz o primeiro bloquinho. Vou repetir tudinho agora. Uma correntinha, pulo um ponto de base, faço ponto alto para formar o segundo bloquinho. Não deixe ficar enrolando, tá? Para não ficar torcido esse fio aqui. É bem importante manter ele na mesma direção para que fique certinho, tá? Uma corrente de espaço, pulo um pontinho de base, vou pegar 2 fiozinhos e não somente o fiozinho da parte de cima, como a gente já está acostumado, né, fazer nos trabalhos que eu apresento aqui no canal. Eu vou continuar fazendo aqui os bloquinhos, olha, teremos um total de 7 bloquinhos exatamente igual. Tudo que eu vou fazer aqui é repetir o primeiro quadradinho aí, o primeiro motivo, mas ao mesmo tempo a gente já vai emendando, tá? Não vá se desesperar e fazendo os quadradinhos todos separados para depois emendar, porque dá mais trabalho. Aqui é mais fácil, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha aqui como dá certinho. O sétimo, olha, eu vou fazer aqui na última corrente, mas veja só que eu não vou terminar o ponto alto de uma só vez. Vou pegar desse jeito, fazer a primeira fase do ponto alto, sobraram 2 laçadas na agulha. Vou no próximo ponto aqui desse primeiro motivo, aqui, olha, vou introduzir a agulha, buscar o fio e passar agora tudo de uma só vez. Veja que eu já finalizei o sétimo quadradinho aqui, prendendo na lateral, olha, do primeiro motivo, tá? Desse jeito. Vou fazer aqui mais uma vez para facilitar aí. Então, depois de fazer a corrente, olha, de espaço, vou fazer o último quadradinho, né? O último bloquinho. Vou introduzir aqui na primeira correntinha, faço a primeira fase, ficou com 2 laçadas, vou aqui, olha, na divisão aqui do ponto alto, busco o fio e passo de uma só vez nas 2 laçadas. Assim ele já fica preso na lateral. Vamos começar a próxima carreira e já vamos começar também prendendo aqui, olha, na divisão da próxima carreira aqui, para que ele fique exatamente retinho com essa carreira aqui, tá? Vou fazer uma corrente. Lembra que a gente fazia 3 correntes para virar? Então agora, na hora de fazer a segunda corrente, olha, já fiz uma corrente, tem uma laçada na agulha. No lugar da segunda corrente, eu vou introduzir bem aqui na divisão, olha, da próxima carreira, vou buscar o fio e passar como se fosse ponto baixíssimo. Veja que eu fiz 2 correntes. Agora eu faço a terceira correntinha. Olha aí, já está emendado, ó, tá? Enrolo o fio na agulha e vou virar o trabalho para voltar em cima desse aqui, olha, que nós estamos trabalhando com essa cor. Ponto alto em cima do próximo ponto, então agora nós vamos começar também a fazer o desenho do coração, exatamente como nós fizemos aqui. Uma correntinha de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto. Uma correntinha de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto. Tenho 3 bloquinhos vazios, né, com essa cor. Vou fazer agora a sequência com 3 pontos altos. Já tenho um, faço um aqui no espaço de uma corrente. E um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Continuando, eu vou fazer uma correntinha de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, uma correntinha, ponto alto em cima do próximo ponto alto, uma correntinha de espaço, pulo uma corrente aqui, vou na próxima e faço ponto alto. Assim, eu termino aqui a segunda carreira do trabalho. Vou começar a terceira carreira fazendo 3 correntes, enrolo o fio na agulha, vou virar, esse aqui é o lado correto, né? Olha, ele fica certinho aqui, a emenda não fica aparecendo tanto. Vou em cima do próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto. Na terceira carreira, nós temos, depois do segundo bloquinho vazio, uma sequência com 7 pontos altos. Então, vou continuar, olha, 2, né, continuando já contando com esse. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma correntinha de espaço, agora é o último ponto alto. Agora, olha só, enrolo o fio na agulha,
Vou pegar dentro da segunda correntinha das duas que nós fizemos para subir aqui na lateral, pegando dentro dela desse jeito e dentro ali, olha, do próximo ponto, para ficar desse jeito aqui, olha. Veja que eu lacei a segunda correntinha, para que fique bem discreta essa emenda. Alongo o fio, tenho 3 laçadas, busco o fio, passo em 2 laçadas, sobram 2 aqui na agulha. Vou na divisão da próxima carreira, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio e passar nas 2 laçadas ao mesmo tempo. Veja como ficou a emenda. Deixa eu alongar aqui para me mostrar para você. Tá? Fica desse jeito aí a emenda. Vou apertar aqui novamente esse ponto. Tenho aqui 3 carreiras prontas já com a segunda cor e já está ficando emendado. Novamente, uma corrente fica com uma laçada. Vou na divisão da próxima carreira aqui, olha, do primeiro motivo. Vou introduzir a agulha, buscar o fio e passar dentro. Faço agora a terceira corrente aqui. Enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho para começar a quarta carreira. Isso aqui é o avesso, tá? O avesso, olha, a emenda fica assim no avesso. Ponto alto em cima do próximo ponto alto. E agora eu vou completar aqui uma sequência com 11 pontos altos. Então é só continuar. Já tenho 1, 2, vou continuar aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Eu estou repetindo aqui, né, o que nós fizemos no primeiro motivo, então vou fazer mais rápido aqui até chegar no final. Acho que aqui a complicação mais é na hora da emenda, né? Que sobram as dúvidas aí. Mas se mesmo assim ainda tiver alguma dúvida aí, é só deixar um comentário que eu respondo você o mais rápido possível, tá? Aqui eu vou completar então a sequência com 11 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, pulo um pontinho de base, uma correntinha, vou na próxima e faço um ponto alto. Completei aqui a quarta carreira do trabalho. Começo a quinta carreira fazendo 3 correntes, enrolo o fio na agulha, vou voltar igualzinho à quarta, tá? 11 pontos altos então. Só pulo a correntinha de espaço, vou voltar com ponto alto em cima de ponto alto para completar aqui 11 pontos altos. Fiz aqui a sequência com 11 pontos altos novamente. Isso na quinta carreira. Faço uma correntinha, olha, chegando aqui eu vou finalizar do mesmo jeito. Enrolo o fio na agulha, vou pegar dentro da correntinha e pegar também dentro ali, olha, dos fiozinhos que eu fiz para emendar aqui quando eu sair, tá? Olha, desse jeito. Passo a primeira fase do ponto alto, fico com 2 laçadas, vou na divisão da próxima carreira aqui, vou só introduzir a agulha, buscar o fio e passar nas 2 ao mesmo tempo. Assim a emenda fica bem direitinho, olha. Uma corrente, fico com uma laçada, vou na próxima divisão de carreira aqui do primeiro motivo, busco o fio, prendo com ponto baixíssimo. Uma correntinha, enrolo o fio na agulha, vou virar o trabalho e voltar agora com a sexta carreira. Na sexta carreira eu vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto aqui. Vou completar uma sequência com 5 pontos altos. Então já contando com ele, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha de espaço, pulo um pontinho de base e continuo novamente com sequência de 5 pontos altos, exatamente como já fizemos, tá? Isso a gente vai repetir, cada motivo que a gente for fazer, a gente vai repetir esse desenho, então, todas as vezes a mesma sequência, tá? 5 pontos altos, uma correntinha de espaço, pulo uma corrente, ponto alto em cima da próxima correntinha. Sétima carreira, faço 3 correntes, enrolo o fio na agulha, viro, e vou voltar fazendo a carreira toda com bloquinhos vazios. Ponto alto, uma corrente, pulo um pontinho de base e faço ponto alto. Fazer aqui até o final e aí a gente vai emendar essa carreira aqui lá também e já começar o próximo motivo na outra lateral. Igualzinho aqui, tá? O que eu fiz no alto do primeiro motivo, né? Na sétima carreira.
Agora, olha, uma correntinha, sempre que eu chego eu pego dentro da corrente e dentro do fiozinho que está ali também, passando aqui, olha, dentro do meu ponto alto, do meu ponto baixo ali, olha, que está prendendo ali na lateral. E aí agora eu faço a primeira fase do ponto alto. Agora, olha, naquela parte que está arredondada, lembra? Olha, tem 3 correntes. Eu vou pegar na do meio aqui, olha, deixando uma para cada lado, tá? E finalizo com ponto baixíssimo. Assim eu finalizei aqui então o segundo motivo, olha, o segundo quadradinho, e ele já está emendado aqui no primeiro desse jeito aqui. Já tenho 2 quadradinhos emendados aqui para formar o meu tapete. Tá? Se estiver fazendo aí uma colcha de cama, um cobertor, uma manta, é sempre do mesmo jeito, já tenho 2. O próximo quadradinho eu vou fazer aqui, olha, nesta lateral, tá? Então, do jeito que terminou aqui, com uma laçada, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Enrola o fio na agulha. Do mesmo jeito, se você já tem costume de fazer com 3 correntes à altura do ponto alto, então você começa com 4. E a gente vai continuar aqui na lateral desse primeiro motivo. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, olha. Ficou assim, tá? Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto. Teremos aqui a mesma quantidade de bloquinhos, né? 7 bloquinhos. É só continuar fazendo ponto alto na direção do ponto alto, olha, da carreira anterior aqui, que não vai dar errado. Uma correntinha, ponto alto em cima do próximo ponto. Uma correntinha, ponto alto em cima do último aqui. Na lateral, temos então novamente 7 bloquinhos aqui. Aqui nós vamos trabalhar mais um motivo desse, olha. Na segunda carreira, faço 3 correntes, enrolo o fio na agulha, vou voltar e completar aqui 3 bloquinhos vazios. Já vou repetir então. Vou fazer mais rápido, né? Porque agora a gente já não precisa mais fazer emenda. Quando chegar no final também não tem emenda. A gente vai só fazer o bloquinho, como nós já fizemos, 2, né, aliás. Fiz 3 bloquinhos vazios, completo uma sequência com 3 pontos altos. Só uma aqui no espaço de uma corrente e ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente de espaço, pulo uma correntinha, vou na próxima, das 3 que eu fiz ali, olha, no começo, e aí eu finalizo aqui a carreira de número 2. 3 correntinhas para virar, enrolo o fio na agulha e volto agora com 2 bloquinhos vazios. É só fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente, ponto alto em cima do próximo ponto. Sequência com 7 pontos altos na segunda carreira, olha, após 2 bloquinhos vazios. Já tenho 2, então eu vou continuar fazendo aqui a sequência com 7 pontos altos. Terminando esse bloquinho aqui, esse motivo, eu vou repetir aí as carreiras para você, tá? Que aí você consegue anotar ou memorizar. Se você quiser fazer download do gráfico desse motivo aqui, eu vou deixar o link na descrição, vou deixar também um comentário fixo aí. Então é só você ir fazer um comentário, aproveita e já deixa um joinha, deixa um comentário aí para mim saber se você gostou desse vídeo, tá? Uma correntinha, pulo um pontinho de base e faço ponto alto na terceira, na segunda das 3 aqui. Terminei aqui a carreira de número 3. Na carreira de número 4, faço 3 correntes, enrolo o fio na agulha e viro aqui para voltar, olha. Carreira de número 4, temos uma sequência com 11 pontos altos, após o primeiro bloquinho vazio. Então, vou seguir. Completar aqui 11 pontos altos. Viu que nós estamos repetindo? Fiz aqui, então, na quarta carreira, uma sequência com 11 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, vou na próxima e faço ponto alto. A quinta carreira é exatamente igual à quarta carreira, então, só fazer 3 correntinhas, enrolo o fio na agulha e vou fazer tudo igualzinho. Ponto alto em cima de ponto alto, porque temos também sequência com 11 pontos altos. Chegando no final da sequência com 11 pontos altos, faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base e faço um ponto alto.
Tenho aqui então, olha, 5 carreiras prontas. Na sexta carreira nós temos 2 sequências, tá? Olha, 3 correntinhas para iniciar. Enrolo o fio na agulha, faço ponto alto em cima do primeiro ponto alto, formando então um bloquinho vazio. E vou completar a sequência com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma correntinha de espaço e novamente pular um pontinho de base e novamente 5 pontos altos, tá? A sequência com 5 pontos altos. Depois que você memoriza as sequências aqui, ou o próprio desenho, né? Que é um desenho super fácil, desenho do coração. Aí você não precisa mais nem ficar contando pontinhos. 5 pontos, olha. Uma correntinha de espaço e ponto alto, pulando uma correntinha, olha, na próxima faço um ponto alto. Sétima e última carreira do trabalho desse motivo, né? 3 correntes para virar e volto fazendo os bloquinhos vazios. Ponto alto em cima do próximo ponto, uma correntinha, pulando um ponto de base, eu faço mais um ponto alto. Vou seguir assim então até o final da carreira. Chegando aqui no final, olha, pulo uma correntinha, faço na última, faço uma correntinha, alongo o fio e vou cortar, porque agora eu vou começar a trabalhar a segunda carreira com outra cor. Aperto essa correntinha para não formar volume. Já tenho aqui, olha, a segunda carreira do trabalho prontinha, né, com 2 motivos, olha. Para você memorizar, olha, na primeira carreira do trabalho toda com bloquinho vazio, na segunda tem 3 bloquinhos vazios, sequência com 3 pontos altos e novamente 3 bloquinhos vazios. Na terceira carreira tem 2 bloquinhos vazios, sequência com 7 pontos altos, 2 bloquinhos vazios, olha, e já aqui como é a segunda carreira já fiz emendando. Na quarta e na quinta carreira, olha, um bloquinho vazio, sequência com 11 pontos altos. Na sexta carreira, um bloquinho vazio, 5 pontos altos, novamente um bloquinho vazio, 5 pontos altos, um bloquinho vazio e já emenda. Na sétima carreira, igualzinho à primeira, 7 bloquinhos vazios, tá? Mas eu vou deixar anotado essa sequência na descrição do vídeo. Vou começar a próxima carreira agora já com a próxima cor nesta lateral aqui, tá? Os coraçõezinhos com a pontinha virado para mim. Eu vou desse lado aqui então e vou introduzir a agulha na correntinha do meio, das 3 que nós temos aqui, olha, tá? Na correntinha do meio. Vou pegar agora a nova cor, vou posicionar ela aqui deixando uma sobra de fio. Vamos repetir o que nós fizemos com esse primeiro motivo aqui, tá? Tudo igualzinho. Deixei uma sobra de fio, vou só puxar o fio formando uma laçada. Agora eu vou pegar a ponta de fio, passar aqui debaixo da agulha em cima do fio que está vindo do novelo e vou segurar ele com a mesma mão que eu estou segurando a agulha. Assim, quando eu fizer a próxima correntinha, ele já fica preso desse jeito aí, tá? Essa já é a primeira corrente, vou completar aqui 18, tá? Fiz aqui 18 correntes, olha, sem deixar ela enrolar aqui, né, ela não girar, vou voltar na sexta corrente. Sem contar a laçada da agulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui então, pegando 2 fios desse jeito, para que fique 2 assim, olha, na parte de cima, faço o primeiro ponto alto. Aqui agora já é fácil, né, eu estou repetindo o que eu fiz na carreira anterior, né, que eu comecei com a outra cor do mesmo jeitinho, prendi lá na lateral do primeiro motivo e fiz 18 correntes, e aí voltei fazendo aqui os bloquinhos, e quando chegar lá no final eu vou emendar do mesmo jeitinho, tá? Então esse primeiro bloquinho aqui, é exatamente o que nós já fizemos, igual o que nós fizemos com a cor azul, né? A segunda carreira ali do trabalho, assim que eu troquei de cor, nós fizemos exatamente igual. Eu vou mostrar aqui o começo, depois eu vou continuar e completar ele porque é exatamente igual. Não faz sentido eu ficar repetindo aqui, né? Senão o vídeo fica muito repetitivo. Mas se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo um pouquinho, que é exatamente o que nós fizemos com essa cor, tá? Chegando aqui no último, olha, sobraram 2 correntes. Uma correntinha de espaço, enrolo o fio na agulha,
Vou pegar do mesmo jeito aqui na última correntinha das 18 que eu fiz, passo a primeira fase do ponto alto. Agora eu já vou emendar nesse bloquinho aqui, tá? Na divisão das duas carreiras eu pego então bem na divisão das duas, introduzo a agulha, vou buscar o fio que está vindo do novelo e vou passar agora tudo de uma vez. Assim eu tenho aqui a primeira carreira do trabalho já emendada ali, olha, no motivo anterior, tá? Eu vou seguir repetindo agora esse motivo exatamente como eu fiz esse, tá? Aqui na lateral, tudo igualzinho, vai terminar aqui na lateral. Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo aí um pouquinho para ver como que eu fiz esse quadradinho aqui, esse motivo. E aí quando for fazer o próximo aqui eu mostro para você, mas aqui eu vou só continuar, tá? Já estou chegando aqui, olha, no final de mais esse bloquinho, fazendo sempre do mesmo jeitinho, emendando aqui na lateral, igual nós fizemos com esse bloquinho aqui da cor azul, né, o primeiro que nós fizemos. Aqui, olha, quando tem duas laçadinhas na agulha, vou na correntinha do meio das 3 que nós temos aqui e finalizo com ponto baixíssimo, desse jeito. Tenho aqui, então, o primeiro quadradinho, então, com essa cor. Toda vez que formos iniciar aqui com uma nova cor, é do mesmo jeito, inicia sempre nesse cantinho e aí repete o motivo todo, prendendo aqui na lateral do motivo anterior, tá? No caso aqui no próximo, vai prender aqui e começar a fazer prendendo ele nesta lateral. Agora nós vamos fazer aqui um bloquinho, um motivo desse, prendendo aqui em cima desse e na lateral desse aqui. Super fácil, a maneira de fazer é exatamente igual nós prendemos aqui e a maneira de começar é exatamente como nós começamos esse aqui. E veja que as pontas de fio, olha, ficam sempre nas laterais do trabalho, tá? Então fica super fácil depois para arrematar, não fica ponta lá no meio, então não fica soltando, não fica feio o acabamento no meio. Aqui depois que finalizou, vou fazer 3 correntes, lembra que nós fizemos 3 correntes aqui para começar esse motivo, olha. Do mesmo jeitinho, e vou seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos aqui, já desse mesmo motivo aqui, né, aqui da segunda carreira, para completar aqui os 7 bloquinhos vazios. Sempre fazendo uma correntinha de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Vou fazer aqui até o final, quando chegar no final nós já vamos emendar lá no próximo motivo, tá? Do mesmo jeito que nós emendamos aqui os anteriores. Agora é sempre uma repetição, só estou mostrando aqui para vocês que quando chegar aqui no meio, olha, eu comecei exatamente como nós começamos aqui, esse segundo motivo com a cor azul, mas não se esqueça que nós precisamos emendar ele ali, tá? Então faço aqui, olha, na última correntinha, uma fase só do ponto alto, sobraram 2 laçadas na agulha, vou na divisão da primeira carreira aqui, olha, do próximo motivo, vou introduzir a agulha, buscar o fio e passar de uma só vez nas 2 laçadas. Assim eu tenho a primeira carreira aqui, já do segundo motivo com a cor rosa, né? Já preso aqui na lateral, aqui também, e preso em cima desse aqui. Para começar agora as próximas carreiras, do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui. Uma corrente de espaço, fica uma laçada. Vou na divisão da próxima carreira, prendo com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, enrolo o fio na agulha e vou virar para voltar, porque eu estou trabalhando rosa em cima de rosa aqui, olha. Na segunda carreira nós temos uma sequência com 3 bloquinhos vazios, então já fiz 1, 2, 3, em seguida uma sequência com 3 pontos altos, já contando com esse último ponto ali. E aí novamente 3 bloquinhos vazios. 1, 2, uma correntinha. O terceiro, olha, na correntinha do meio, das 3 que nós fizemos ali para iniciar, tá? Essa carreira. Então agora você viu que nós estamos fazendo uma mescla das dos 2 bloquinhos que nós fizemos na segunda carreira, né? Agora já não tenho mais que emendar nada aqui, olha, sempre que eu virar e voltar, eu vou emendar já no próximo bloquinho lá, olha. 3 correntinhas para virar e voltar. Uma sequência agora, já estou na terceira carreira, então temos uma sequência com 2 bloquinhos vazios.
e depois sequência com 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma correntinha de espaço, 2 bloquinhos vazios novamente. Só não se esqueça que quando vai completar aqui a carreira, para que esse ponto aqui, essa laçada não fique puxando para cá, olha, você não pode pular esta laçadinha, tá? Sempre pegar dentro da laçadinha e pegar ali, olha, os 2 fiozinhos ali, para prender para que essa laçada puxe para lá. Faça a primeira fase do ponto alto, vá na divisão da próxima carreira aqui, introduz a agulha, busca o fio e passa de uma só vez. Olha ali como ela fica bem prensadinha. E você viu que agora a forma de fazer é exatamente igual, né? O que nós já fizemos aqui na lateral, tanto esse bloquinho aqui, agora para fazer esse também, e o próximo bloquinho aqui, eu vou fazer exatamente como nós fizemos esse daqui. Aqui, olha, quando eu completo, então, o segundo quadradinho aqui, eu já estou na lateral do próximo aqui, né? Do quadradinho azul, né? Do motivo azul, e eu já tenho aqui 2 motivos prontos com essa cor. Para começar o próximo motivo, igual nós começamos esse aqui, olha. Aqui já tem uma laçada na agulha, vou só fazer 3 correntes e aí vou seguir nesta lateral aqui fazendo os bloquinhos vazios com ponto alto em cima de ponto alto. E agora, toda vez que chegar em cima aqui do último, é uma repetição desse segundo motivo aqui, olha, que nós fizemos aqui. Desci com ponto alto, né? E depois continuei fazendo esse. Então aqui do mesmo jeito, vou seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto, sempre com uma corrente de espaço, até chegar aqui na lateral de baixo aqui desse motivo. Teremos então um total de 7 motivos, 7 bloquinhos vazios aqui também. Aqui, olha, chegando no último. E agora eu vou voltar agora com a segunda carreira, repetindo então tudo que nós já fizemos nesse bloquinho aqui, para formar aqui o terceiro motivo com essa cor, tá? Agora eu vou seguir fazendo o meu aqui sempre do mesmo jeito, sempre iniciando aqui nesta lateral, tá? Igual nós iniciamos a segunda cor e a terceira também, sempre repetindo, descendo aqui com esses motivos, sempre do mesmo jeito, até que essa lateral aqui da parte de baixo fique com a largura que eu preciso para o meu trabalho. Eu vou fazer aqui e mostro para você como que a gente continua aqui então, para deixar esse trabalho retangular, e aí você consegue fazer manta, cobertor, tapete, tá? Independente aí do que você precisa, ou se você quiser fazer quadrado também, capa para almofado, também dá certo, fica bem legal. Nós estamos chegando no final da primeira parte do passo a passo, mas o link para você continuar fazendo o seu trabalho eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá na segunda parte eu vou começar a aumentar somente o comprimento, mantendo a largura aqui. Então eu aguardo você na próxima parte do passo a passo. Forte abraço!